Oi, pessoal. De acordo com uma noção muito difundida, o socialismo seria um sistema social cujo igualitarismo limitaria fortemente a liberdade dos seres humanos, limitando assim a sua expressão como indivíduos. Enquanto que, no capitalismo, as próprias desigualdades que caracterizam esse sistema possibilitariam uma maior liberdade para os indivíduos. Bom, para além dos fatos mais evidentes que mostram que a desigualdade no capitalismo, as grandes desigualdades fazem que a maioria da população viva estritamente em função das suas necessidades mais prementes, o que limita a sua liberdade e impede a sua expressão como indivíduos, vamos ver como que essa questão é tratada no âmbito do materialismo histórico. Então vamos lá. Antes de entrar na análise feita no âmbito do materialismo histórico, propriamente dito, é interessante nós observarmos como que a liberdade, na sua relação com a necessidade, ela foi entendida por alguns dos grandes filósofos da era moderna. O primeiro filósofo cujas ideias nós vamos comentar aqui é Immanuel Kant. Para Kant, a necessidade pertence ao domínio da natureza e a liberdade ao domínio do ser humano, que é concebido como um ser moral. A natureza é regida por processos causais, enquanto que a atividade humana seria regida por valores morais. A conciliação entre esses dois domínios deveria estar submetida à vontade moral, considerada como um imperativo categórico. Daí a conhecida expressão de Kant, fiat justitia peream mundus, que pode ser traduzida como faça-se a justiça, mesmo que o mundo pereça. Para Kant, portanto, a liberdade é uma atividade humana por excelência, que se explicita no Estado de Direito e é definida a partir de valores morais. A filosofia de Kant é uma das que exerce maior influência sobre as sociedades modernas. Essa noção de Kant de uma liberdade regida por valores morais que seriam intrínsecos aos seres humanos e, portanto, naturais a eles, é a base do direito natural, que é talvez a abordagem do direito hegemônica nas nossas sociedades. Porém, aí surge uma questão. Por que esses valores morais eles só chegam a se expressar como um Estado de direito, regendo, portanto, diretamente a vida social, agora nas sociedades modernas? O que dizer de toda a história humana onde as coisas não ocorriam dessa forma? Essa historicidade da liberdade que Hegel vai introduzir com a sua filosofia. De acordo com o idealismo objetivo de Hegel, a liberdade é entendida como um processo histórico que se realiza como razão. Por meio desse processo é que ocorre o advento de um Estado, cuja racionalidade assume a direção da sociedade. O Estado de Direito, assim para Hegel, se constitui historicamente como encarnação da razão, por meio do qual se reconhece a vontade dos indivíduos. Deixando de lado certos aspectos um tanto místicos da filosofia de Hegel, que coloca o Estado como uma encarnação da razão, que ocorre por obra de um espírito absoluto, por exemplo,
É provável que as concepções de Hegel e de Kant são as que mais influenciam um certo senso comum a respeito das relações entre liberdade e necessidade. Sendo que, inclusive, esse senso comum é compartilhado assim, de uma forma ingênua, né? Por muitos socialistas que se pretendem ser mais ou menos marxistas, né? Mas esse é um assunto que nós não vamos abordar hoje aqui. De acordo com esse senso comum, é o Estado que organiza essas relações, proporcionando racionalidade, então, à vida social. E a ação desse Estado se basearia em valores morais, considerados como imperativos categóricos, pois inatos aos seres humanos. Evidentemente que essa concepção idealista, ela contrasta com uma concepção histórico-materialista das relações entre liberdade e necessidade e do papel que o Estado desempenha nessas relações. Bom, as bases dessa concepção histórico-materialista foram estabelecidas por Marx, né? Então vamos analisar suas principais características. Segundo Marx, as relações entre a liberdade e a necessidade ocorrem em um processo histórico que se realiza a partir das condições materiais de existência das sociedades. Essas condições são definidas a partir de relações sociais historicamente constituídas, presentes na sociedade civil, as quais determinam as instituições que formam o Estado, assim como as leis que o regem. Nesse sentido, o Estado de Direito jamais pode se contrapor à dinâmica imposta à sociedade pelas relações sociais que ocorrem na sociedade civil. Um dos fatores que mais influencia as relações entre liberdade e necessidade é o desenvolvimento das forças produtivas. Na medida em que ele provoca o aumento da produtividade do trabalho, né? E, portanto, do tempo livre das pessoas, podendo também diminuir até a penosidade do trabalho. E Marx não nega que no próprio capitalismo o desenvolvimento das forças produtivas possibilitou certo progresso à humanidade, que se manifesta inclusive por um aprofundamento do caráter social do ser humano. Porém, o desenvolvimento capitalista ele é extremamente desigual e contraditório. Desigual porque ele pode ter efeitos diferentes, né, de acordo com a classe social. Um caso clássico é o desemprego, provocado pelo aumento da produtividade do trabalho e que pode piorar muito a situação dos trabalhadores e até mesmo jogar uma boa parte deles na miséria. Ao mesmo tempo em que melhora a condição dos capitalistas. Outro exemplo é que o desenvolvimento capitalista ele pode ter efeitos, e normalmente tem, né, efeitos diferentes de acordo com os países e regiões, sendo que muitas vezes ele leva ao estabelecimento de relações de dominação entre esses países e regiões. E o desenvolvimento capitalista ele é contraditório, né, porque ele pode adquirir características destrutivas, provocando guerras e graves problemas ambientais, por exemplo. Mas há uma contradição ainda mais fundamental no desenvolvimento capitalista que diz respeito às relações entre necessidade e liberdade. Ocorre que a reprodução das sociedades capitalistas depende da acumulação de capital. E essa acumulação de capital ela exige uma permanente expansão do consumo. E é claro que essa expansão do consumo ela se dá por meio da criação de novas necessidades, que ocorre principalmente por meio da propaganda, do marketing, da publicidade, né? E esse processo de aumento permanente das necessidades,
orientado pela acumulação de capital é que limita a liberdade dos indivíduos, independentemente da sua classe social, do grau de produtos disponíveis para o seu consumo. Isso faz com que, no capitalismo, ser livre, em grande parte, seja considerado como ter a liberdade de consumir sem limites. O processo de desenvolvimento desigual visto anteriormente e a submissão da formação das necessidades humanas à acumulação de capital deixam claro que a individualidade dos seres humanos é determinada por processos sociais que se constituem historicamente. Bom, isso se contrapõe frontalmente, a uma concepção ahistórica do indivíduo que é, em geral, protagonizada no capitalismo. Como, por exemplo, a que disse a Margaret Thatcher, uma das pioneiras do neoliberalismo, que afirmou que não existe isto que se chama sociedade. O que existe são pessoas e famílias. Como se o indivíduo pudesse se formar independentemente da sociedade em que ele vive. Evidentemente que no âmbito do materialismo histórico, a formação dos indivíduos é concebida de forma totalmente diferente. Vamos ver algumas características fundamentais dessa concepção. A primeira coisa que é importante salientar, que é fundamental, é que o indivíduo ele é produto de múltiplas determinações sociais. E esse caráter múltiplo, plural da formação do indivíduo, é que faz de cada indivíduo um ser único, diferente de todos os outros na sociedade. No materialismo histórico, se diz que essas múltiplas determinações sociais, elas atribuem uma singularidade aos indivíduos, destacando o seu caráter único na sociedade. Mas é evidente que existem determinações sociais que são comuns a diferentes indivíduos. Isso é o que atribui o que se denomina no materialismo histórico de particularidades aos indivíduos. E dentre essas particularidades, no capitalismo, a principal é a particularidade de classe, que é determinada pelo papel que o indivíduo desempenha nas relações de produção. Essa particularidade de classe ela é importante porque ela provoca antagonismos entre os indivíduos de cada classe, especialmente entre as classes dos capitalistas e dos trabalhadores. E é claro que existem muitas outras particularidades, como, por exemplo, as particularidades culturais, que incluem até indivíduos de classes diferentes, Mas é importante salientar que um indivíduo ele jamais pode ser reduzido a uma das suas particularidades, qualquer que seja ela. Assim, o caráter único de cada indivíduo, a sua singularidade, não pode ser neutralizada pela sua particularidade de classe ou por qualquer outra das suas particularidades. Mas há também no materialismo histórico a concepção de um caráter universal dos indivíduos. Essa universalidade do indivíduo decorre, em primeiro lugar, do fato de todos os seres humanos pertencerem a uma mesma espécie. Nós temos então essa universalidade biológica, mas que não esgota as possibilidades dos seres humanos se desenvolverem enquanto tais, enquanto seres humanos, na medida em que o ser humano ele é um ser social, que se constitui historicamente e não apenas biologicamente. E ao longo desse processo complexo de desenvolvimento da humanidade,
é que os indivíduos podem superar os seus antagonismos de classe ou os antagonismos provocados por outras particularidades na direção da sua universalidade. Mas isso implica a reafirmação das suas singularidades, na medida em que essas singularidades elas são características constitutivas dos seres humanos. E é justamente o pleno desenvolvimento da singularidade de cada indivíduo e da sua universalidade como ser humano é que é a finalidade última do projeto de emancipação humana representada pelo socialismo. E me parece que é justamente esse o sentido do seguinte trecho escrito por Marx e Engels. O poder político é o poder organizado de uma classe para a opressão de outra. Se o proletariado, em sua luta contra a burguesia, se constitui forçosamente em classe dominante, destrói violentamente as antigas relações de produção, as condições dos antagonismos entre as classes, destrói as classes em geral, e com isso a sua própria dominação como classe. Em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes e antagonismos de classe, surge uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. Marx e Engels, Manifesto Comunista, 1848. Bom, concluindo esse vídeo, me parece que ficou claro que, em primeiro lugar, o projeto socialista nada tem a ver com o igualitarismo grosseiro, como muitos afirmam. E, em segundo lugar, o capitalismo, mesmo em tese, mesmo em condições mais favoráveis, não poderia ser esse paraíso da liberdade como frequentemente ele é idealizado. Bom, então por hoje era isso, pessoal. Faça o seu comentário, se inscreva no canal e vamos continuar a nossa discussão sobre uma proposta socialista para o século XXI. Até a próxima!